Beleza, tudo bem com vocês? Então tá. É, essa aula é sobre mistura de soluções, mas com solutos que são diferentes, mas que também não reagem entre si. Nós já tivemos uma videoaula de mistura de soluções de um mesmo soluto. E aí tínhamos a lei da mistura lá, como funcionava tudo certinho. Teremos também uma outra videoaula de mistura de soluções, aí onde solutos reagem. Mas fique sabendo o que eu vou falar. Nessa videoaula, os solutos são diferentes e não reagem. Então, imagina que você está misturando duas soluções, exemplo, uma solução de açúcar com uma solução de sal. Sal e açúcar não provocam uma reação entre si, formando um novo composto. Não. Então, você está misturando duas soluções de solutos diferentes, mas que não reagem, eles não têm afinidade química. Como funciona, então, dentro desse parâmetro? Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Então, imagina que eu estou pegando aqui uma solução amarelinha, né? E uma solução azulzinha. Essa solução amarelinha tem uma concentração inicial, que eu vou chamar ela de solução 1, então uma concentração 1. E a minha solução azulzinha tem uma concentração 2, né? Esses dois caras são solutos diferentes, mas não reagem. Ao misturar as duas soluções, eu vou ter uma mistura, aí a gente colocou verde, né? Porque amarelo e azul, se eu não me engano, dá verde aqui, né? Mas qual vai ser a nova concentração desse cara aqui e desse cara aqui? Ou seja, da solução 1 amarelinha e da solução 2 azulzinha. Essa é a grande dúvida. Qual vai ser a concentração? Na verdade, você tem que imaginar o seguinte: como esses solutos não reagem, você está tendo uma diluição da solução 1 e uma diluição da solução 2, porque você vai ter a mesma quantidade de soluto amarelo aqui dentro, só que num volume maior. Você vai ter a mesma quantidade do soluto azul aqui dentro, mas também num volume maior. Como você manteve a massa e alterou apenas o volume, você aumentou o volume, você fez uma diluição. Lembra qual é a lei da diluição? Concentração inicial, volume inicial, que é igual a concentração final, volume final. Isso vai acontecer tanto para a solução 1 como para a solução 2. Você vai aplicar a lei de diluição para os dois casos. Isso porque não reage. A mesma quantidade de soluto amarelo vai estar aqui dentro. A mesma quantidade de soluto azul vai estar aqui dentro. Eles não estão reagindo. Só que aqui ele estava dissolvido no volume de água, aqui vai ter um volume maior, porque vai ter o volume desse cara aqui. E a mesma coisa para o azul. Ele vai ter o mesmo soluto, só que num volume maior. Lei de diluição. Me vê antes, me vê depois. Me vê antes, me vê depois. Então, C1, V1 igual a CFVF, ou M1, V1, se for trabalhar com molaridade, que é igual a MFVF. Vamos ver um exemplo que fica muito mais fácil. Foram misturados 200 ml de uma solução de sal, cloreto de sódio, a 0,4 molar, com 600 ml de uma solução de açúcar, sacarose, a 0,8 molar. Sacarose e o sal não reagem, ele quer saber qual é a concentração molar de cada um dos solutos, ou seja, qual é a concentração molar do sal no final e qual é a concentração molar da sacarose no final. Perfeito? Então, vamos tirar os dados. Ó, importante, não há reação. Se não há reação, é uma diluição da solução 1 e uma diluição da solução 2. Lei da diluição, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Solução inicial. Vamos trabalhar primeiro com NaCl. Esquece a sacarose. Inicialmente eu tinha o quê? 200 ml numa solução 0,4 molar. Inicialmente eu tinha isso. 200 ml, que era o volume da solução de cloreto de sódio, e a sua concentração. Ao misturar com essa outra solução, você está misturando um volume de 200 ml com um volume de 600. Cara, se eu estou misturando um volume de 200 com 600, o meu volume final passa a ser 800 ml. Faço a lei de diluição, MV igual a MFVF, MV antes, MV depois, e aí você vai ter, então, toda a parte matemática. A mesma coisa para a solução 2. A solução 2, ó. O que eu tenho na solução 2? Inicialmente eu tinha um volume de 600 ml de sacarose, 0,8 molar. Essa é a situação inicial. Eu misturei 200 ml da outra solução, logo o volume aumentou para 800 ml e eu consigo calcular a concentração final. Me vê antes, me vê depois. M1V1 igual a MFVF. É isso que você vai ter que fazer. Então, qual é o passo importante, qual é a dica importante? Sempre o volume final de cada uma das soluções
vai ser a soma dos dois volumes das duas soluções. Tá vendo? Aqui o volume final é 800, aqui o volume final é 800. Inicialmente, o sal de cozinha tinha 200 ml, 0,4 molar. Inicialmente, a sacarose tinha 600 ml, 0,8 molar. Perfeito? Bom, agora é aplicar a parte matemática. No caso da solução 1 lá, tiramos os dados, vamos fazer, então, a lei da diluição. Logo, 0,4 vezes 200, que é igual a mf vezes 800. Então, eu faço as continhas matemáticas e a molaridade final vai ser de 0,1 molar. Tá vendo? É uma diluição. Eu tinha uma concentração inicial e agora eu fiquei com uma concentração final menor. Sempre que dilui, você tem que diminuir a concentração, certo? E no caso da solução 2, a solução de sacarose. Então, eu tinha lá a condição inicial da solução de sacarose, o volume final 800, porque foi acrescentado 200 ml da solução de sal de cozinha, aplico a lei de diluição, MV antes, MV depois, M1V1, MIV igual a MFVF, e aí só substituindo os valores, ó, MI 0,8, 600, 800, e aí eu consigo calcular a molaridade final, e fazendo as continhas matemáticas, a molaridade final é de 0,6 mol por litro. Você vê que houve uma diluição. Eu tinha uma concentração de 0,8 e agora ela foi para uma concentração de 0,6, ela diminuiu. Diluir uma solução é diminuir a sua concentração. Então, você percebeu que misturando duas soluções de solutos diferentes que não reagem, na verdade, você vai estar fazendo uma diluição de cada uma das soluções. Perfeito? Espero que você tenha entendido, certo? Na próxima aula, a gente vai ver a mistura de soluções onde os reagentes, onde os solutos reagem. Agora, olha uma questão aqui que eu acho interessante. Imagine o seguinte, que os dois solutos são iônicos, ou seja, eles dissociam ou ionizam em meio aquoso. Como é que vai ficar nessa questão, certo? Bom, é uma diluição de qualquer maneira, mas só tem um detalhezinho que eu quero falar para vocês. Olha esse exemplo. Em um laboratório, foi realizada uma mistura de 200 ml de uma solução de NaOH, que é o hidróxido de sódio, com de concentração 2 mol por litro, com 300 ml de NaCl. O NaCl e o NaOH não reagem, só que são dois solutos iônicos, eles dissociam em meio aquoso. O NaCl liberando Na+, Cl-, o NaOH liberando Na+, OH-. Bom, como que nós vamos fazer? Olha só, a gente sabe que eles não reagem, então é uma diluição. Na situação 1, eu tenho aqui, ó, do NaOH, vamos pegar os dados do NaOH. Inicialmente eu tenho 200 ml e uma concentração de 2 mols por litro, certo? Se eu estou diluindo, eu estou acrescentando os 300 ml da outra solução, 200 mais 300, o volume final é 500. E aí eu vou aplicar a matemática que a gente já vai ver. Na solução 2, solução de NaCl, situação inicial, eu tenho um volume de 300 ml, certo? E uma molaridade de 4 mol por litro, uma concentração molar, certo? O volume final vai ser os 300 mais os 200, vai ser 500, e eu tenho como achar a molaridade final. Vamos lá, então, fazendo as contas. Situação 1, está ali, então, os dados que nós tiramos, certo? É uma diluição, lei de diluição, MIV igual a MFVF. Vamos aplicar a diluição, só pegar, ó, MI 2, VI 200, que é igual a MF que eu quero saber, volume final 500. Logo, eu vou fazendo as continhas, eu tenho uma concentração de 0,8 mol por litro final para o NaOH. É uma diluição, você vê que diminuiu a concentração. Vamos ver para o NaCl. Tiramos os dados, né? Beleza, a gente já tinha tirado os dados. Então, é uma diluição. Vou substituir 4 aqui, 300, 500 e acho a molaridade final. Então, substituindo na equação da diluição, vou fazer as continhas e achei a molaridade final. Essa é a concentração do NaOH, essa é a concentração do NaCl. Se fosse só pedir a concentração final de cada um deles, teria terminado o exercício, mas não. Ele quer saber a concentração dos íons presentes dentro da solução, já que esses dois solutos são iônicos. Então, o que eu quero de vocês? Nós achamos a concentração do NaOH, 0,8 mol por litro, e a do NaCl, 2,4 mol por litro, certo? 2,4 mol por litro. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que lembrar que esse soluto, ele consegue se dissociar em meio aquoso. Então, olha o que eu vou fazer.
O hidróxido de sódio em meio aquoso vai formar íons Na+, OH-. Para cada 1 mol aqui, já vamos fazer aqui do NaCl. A NaCl vai formar Na+, Cl-. Beleza? Então tá. Dissociamos aqui. Perfeito? Para cada 1 mol de NaOH, eu vou ter 1 mol de OH-. Para cada 1 mol de NaOH, eu tenho 1 mol de OH- e tenho 1 mol de Na+, certo? Belezinha? 0,8 mols de NaOH, que é a concentração que a gente achou final, se a proporção é de 1 para 1, eu vou ter também 0,8 mols de Na+. Então, nem precisava ter feito a regra de 3. Se a proporção é de 1 para 1, 0,8 vai ser 0,8. Então, dentro das... esse cara aqui, na sua concentração final, vai me liberar 0,8 mols de íons Na+, certo? Agora, a mesma coisa eu vou fazer para o NaCl. Para 1 mol de NaCl, eu também vou ter 1 mol de Na+. Perfeito? Porque a proporção é de 1 para 1. Logo, para 2,4 mols de NaCl, eu vou ter X. E, obviamente, X vai ser 2,4 mols de Na+. Então, esta solução liberou 0,8 mols de Na+, e essa solução liberou 2,4 mols de Na+. Conclusão, eu tenho, somando 0,8 com 2,4, um total de 3,2 mols por litro de íons Na+, na mistura final. A alternativa correta daquela questão era a alternativa B. Legal? Né? Belezinha? Conseguiu entender, então, aí a resolução que nós fizemos para essa questão aí, certo? A gente fez lá todos os passos ali, estou refazendo só para você verificar. Achamos 0,8 mols de OH- na letra C. Achamos 1 mol, 2,4 mols de Cl-. A partir daqui, estão fazendo a continha, né? Então, tá. Espero que você tenha entendido essa questão, certo? E espero mesmo. E continue fazendo exercício. Você viu que nós vimos 2 casos, então, de mistura de soluções com solutos diferentes que não reagem. A gente viu o caso de simplesmente misturar 2 solutos que não tinha nada em comum, então a gente viu que ocorreu uma diluição das 2 soluções, e vimos um caso que nós tínhamos 2 solutos que tinham íons comuns, né, que eram solutos iônicos, então eles se dissociavam. Então vimos esses 2 casos. Legal? Continue estudando, faça todos